No silêncio úmido de um cais, entre sacos de café e cordas encharcadas, havia um som tão pequeno que se confundia com o ar da noite, um zumbido, que ninguém, à primeira vista, considerou importante. Lanternas tremeluziam nas docas, homens caminhavam com o passo pesado de quem conhece a maré e o calendário das marés. Navios exalavam odores de porão e couro molhado. Era ali, naquele limiar entre o mar e a cidade, que algo imperceptível encontrava passagem e, sem espetáculo, começava a reescrever a vida de cidades inteiras. Esta é a história completa da febre amarela, a doença que assustou o Brasil. Não é apenas uma crônica de mortes e números, é a história de cidades que aprenderam a se proteger, de homens e mulheres que descobriram com insistência e ciência que o inimigo não era visível a olho nu. É a história de como o comércio, a mobilidade e a própria ideia de cidade moderna criaram um terreno fértil para um vírus pequeno, porém implacável. É também, por fim, uma lembrança. O que as sociedades fizeram diante do medo, do luto e da incerteza fala tanto de nossas falhas quanto de nossa capacidade de resposta. Se você gosta de histórias contadas devagar, para ouvir antes de dormir, curta e siga para receber as próximas. Para entender por que um zumbido podia apavorar um porto inteiro, é preciso descer do panorama do cais até o tamanho do que carrega o perigo. Febre amarela é causada por um vírus do grupo Flavivírus, palavra que soa técnica, mas que, traduzida ao comum, descreve um inimigo microscópico que precisa de um mensageiro para se mover. Esse mensageiro, nas cidades, ganhou um nome familiar, Aedes aegypti. Em áreas de mata, há outros mensageiros, mosquitos do gênero Hemagogous, que mantêm o vírus em um ciclo selvagem entre primatas e mosquitos, longe do alarde das ruas. Quando esse ciclo silvestre coincide com a presença humana, quando as pessoas entram na mata ou quando os mosquitos vêm para mais perto das casas, um fio se estica entre o mundo animal e o humano. Imaginem o mosquito como um pequeno carteiro. Para que a carta, o vírus, chegue ao próximo endereço, esse carteiro precisa servir de intermediário. Ele pica alguém que tem o vírus circulando no sangue. Durante o período em que esse vírus está viajando no corpo, aquilo que os cientistas chamam de viremia, o mosquito suga o sangue e leva o vírus para seu próprio organismo. Depois de um tempo, o vírus se instala nas glândulas salivares do inseto. Quando o mosquito pica outra pessoa, uma pequena gota de saliva, quase invisível, é o meio pelo qual o vírus salta de corpo em corpo. Não é o vento, não é a água da chuva. É um contato direto e repetido, pequeno e discreto, como o som que nascia nas tábuas do cais. Mas por que os portos? Por que o Brasil, com sua costa extensa e seu comércio vibrante, foi palco de tantos surtos? Porta de entrada e porto de acomodação, o cais funciona como uma garganta entre o mundo e a cidade. Navios chegavam carregados de mercadorias, de tripulações globais, de peças que formavam a rotina do comércio atlântico. E com eles vinham as condições que favoreciam mosquitos. Água parada em barris e reservatórios, porões abafados, alojamentos superlotados onde um homem doente permanecia dias, às vezes semanas, antes de procurar auxílio. A urbanização acelerada das cidades costeiras, a concentração de pessoas e de água armazenada em recipientes improvisados criavam um cenário perfeito para que a Aedes aegypti se instalasse e proliferasse. Ao longo dos séculos XVIII e XIX, registros fragmentados e relatos de viajantes falam de noites em que sinos deixavam de tocar, mercados fechavam e os termos febre amarela e morte amarela surgiam em jornais, cartas e relatórios oficiais. Salvador, Recife, Belém e, acima de todos, o Rio de Janeiro, com seu porto que sugava o comércio do Atlântico Sul, experimentaram surtos que desestruturaram o cotidiano. Em muitos desses episódios, o medo se insinua antes do conhecimento. As ruas esvaziavam, o comércio perdia clientela e a cidade parecia prender a respiração enquanto autoridades tentavam entender o que estava diante de seus olhos. O cotidiano sobre a ameaça muda de forma sutil e, ao mesmo tempo, irrevogável. Pense numa manhã em que o mercado municipal, normalmente repleto de vozes, acorda ao som de poucas barracas se abrindo. Um homem cuida de seu tabuleiro de frutas, mas observa menos os compradores e mais as vozes sussurradas das praças.
a febre. Outros foram levados. A mãe, que todas as tardes saía para buscar água no chafariz, começa a trocar o hábito por recipientes trazidos de casa, como se a rotina pudesse deter aquilo que é invisível. A cidade, que antes se movia ao ritmo do comércio e das estações, passa a se organizar em torno da insegurança. Portas que se fecham, viagens que se postergam, navios que aguardam fora do porto em isolamento. Escolas e teatros suspendem atividades, hospitais improvisados se formam em casarões que cederam-se repentinamente à necessidade. Nesse ambiente, as respostas públicas surgem de forma improvisada e, por vezes, severa. Antes da biologia do vírus ser compreendida, autoridades aplicavam medidas que faziam sentido com o entendimento do momento. Quarentenas para navios, isolamento de pessoas doentes, proibições de comércio em áreas suspeitas. Havia também ações mais abrangentes: limpeza de ruas, esvaziamento de depósitos de água, desinfecção de porões. Essas soluções tinham um fundamento prático: reduzir o contato entre as pessoas doentes e os saudáveis. Mas sem o reconhecimento do papel do mosquito, muitas dessas medidas eram parcimoniosas, combatiam a consequência visível, porém deixavam de atacar o verdadeiro mensageiro. A ciência, lenta como costuma ser, começou a lançar luzes sobre essa escuridão aos poucos. No fim do século XIX, um médico cubano chamado Carlos J. Finlay propôs uma hipótese que soava estranha para muitos. O mosquito poderia ser o agente que transportava a febre amarela. Parecia improvável explicar uma tragédia que devastava cidades como um ser tão pequeno. Contudo, a ideia começou a ganhar tração quando observações empíricas, padrões de surtos em bairros mais fechados, a relação com épocas de calor e chuva, apontavam para um transmissor ligado ao ambiente urbano e aos hábitos humanos. A confirmação científica viria de forma mais contundente com a equipe liderada por Walter Reed, por volta de 1900, que, através de experimentos controlados em Cuba, demonstrou que a transmissão ocorria por mosquitos e não por miasmas invisíveis no ar, como se acreditava em alguns setores da época. Esse avanço não foi apenas uma vitória de laboratório, foi o momento em que a cidade começou a ter um alvo claro para suas ações. Se o mosquito era o mensageiro, então o combate deveria ser dirigido a ele, aos seus criadouros, aos locais onde depositava seus ovos, aos porões e recipientes que acumulavam água parada. No Brasil, essa descoberta começou a reverberar em práticas e em debates. O país já contava com profissionais atentos às doenças que assombravam o litoral. Entre eles, sobressaía a figura de Oswaldo Cruz, sanitarista que, no início do século XX, assumiu papéis decisivos na organização das respostas de saúde pública. Cruz via o problema com a clareza de quem reconhecia que a cidade precisava ser redesenhada para conviver com a modernidade sem sucumbir a doenças que se aproveitavam da desordem urbana. Suas campanhas eram práticas e abrangentes: inspeções de porões, remoção de depósitos de água, limpeza de esgotos, desinfecção de navios. Em muitas praças e avenidas do Rio, operários e equipes de saúde tomavam as ruas com uma determinação quase militar. Essas cenas são familiares em imagens e relatos: homens com pás e escovas lavando o chão público, equipes interrompendo a rotina de um bairro para tratar de um reservatório freguês, fiscais entrando em casas para orientar proprietários sobre recipientes que acumulavam água parada. Há também a cena doméstica da família que, pela manhã, observa a passagem das sirenes e sabe que a cidade entrou mais uma vez na roleta do medo. Quem podia, mudava os hábitos. Quem não podia, sofria as consequências com resignação. Ao mesmo tempo, respostas desse tipo nunca estiveram livres de tensão política e social. Medidas que invadiam a vida privada, que impunham ordens e sacudiam hábitos, encontravam resistência. Em alguns casos, havia desconfiança sobre a efetividade das ações. Em outros, havia medo diante da necessidade de alterar rotinas que garantiam um mínimo de sobrevivência diária. As campanhas de saneamento e controle muitas vezes esbarravam em questões mais profundas: desigualdade espacial, moradias precárias e a falta de infraestrutura regular que permitisse às populações menos abastadas simplesmente recolher água de fontes confiáveis. Era fácil, nas praças e nos jornais, transformar essa complexa trama em narrativas simplistas, e foi nesse ponto que a história social da febre amarela se entrelaçou com tensões urbanas e políticas. Enquanto a cidade se debatiam, o vírus continuava seu trabalho invisível. Em bairros próximos ao porto, ciclos de transmissão se repetiam.
Em algumas noites, um barco chegava trazendo passageiros doentes, que, por falta de diagnóstico rápido, eram recebidos nas casas e no convívio familiar. O mosquito, paciente, encontrava novos hospedeiros. As autoridades, por sua vez, aprimoravam suas estratégias. Além de medidas de isolamento, houve uma crescente ênfase em saneamento, desobstrução de canais e campanhas de informação pública, ainda que a palavra vacinação permanecesse por muito tempo na fronteira do que a medicina podia efetivamente oferecer à população. Naqueles anos, a pesquisa sobre vacinas existia em várias frentes, mas o caminho até uma fórmula eficaz contra a febre amarela foi longo. A vacina que se tornaria um divisor de águas só surgiria décadas depois, fruto de estudos que juntaram persistência científica e avanços em tecnologia de cultivo viral. Essa promessa futura pairava com uma sombra de esperança sobre salas de reunião e laboratórios. Se a transmissão podia ser interrompida por medidas ambientais e de saúde pública, a imunização ofereceria uma outra porta para reduzir o pavor e as mortes. A menção a essa possibilidade, porém, não diminuía a necessidade urgente de ações imediatas para controlar o mosquito e aliviar o sofrimento das cidades. Em meio a toda essa movimentação, as cenas humanas continuavam a desenhar o quadro mais vívido da epidemia. Pense em um médico jovem que, em uma enfermaria improvisada, enfrenta pacientes com febre e sintomas que crescem e encolhem com o mesmo capricho da doença. Ele toma notas, observa padrões, volta para casa com o peso da incerteza. Ou pense numa costureira que, ao fechar sua loja mais cedo, vê vizinhos carregando um lenção branco, não em imagens chocantes, mas num gesto contido que denuncia perda e surpresa. Essas cenas são as que moldam a memória. Não os números frios, mas o vazio deixado por uma cadeira que agora está vazia na mesa do jantar. Ainda havia outra camada nessa história, a da ciência internacional que convergia para entender o mecanismo da febre amarela. As ideias de Finlay e as comprovações do grupo de Reed abriram um novo capítulo, mas não significaram por si só a solução imediata no terreno. A ciência apontava o caminho, a execução dependia de governos, de recursos, de vontade política e de aceitação social. No Brasil, a consolidação de serviços de saúde pública e a criação de instituições voltadas ao combate das doenças infecto-contagiosas marcaram o turno da resposta coletiva. Pessoas que antes atuavam de forma isolada, médicos de bairro, inspetores de portos, líderes comunitários, começaram a integrar esforços mais estruturados, um passo crucial para transformar conhecimento em prática. Mas as transformações necessárias implicavam sacrifícios, confrontos e negociações. Uma campanha de limpeza que demandava a entrada de agentes de saúde em casas pobres, por exemplo, precisava negociar com a desconfiança de quem via a ação como intromissão, ou, em casos mais extremos, como uma ameaça às poupanças domésticas. Remover um tonel com água acumulada significava, para alguns, perder uma reserva de consumo. Essas escolhas, muitas vezes dolorosas, eram fundamentais para quebrar o ciclo de reprodução do mosquito, e ainda assim não garantiam unanimidade. Enquanto as autoridades articulavam medidas, a cidade respirava um ar de tensão constante. Educação pública sobre cuidados, multar proprietários de imóveis negligentes, isolar navios. Muitas dessas estratégias geravam relatos de confrontos e desentendimentos. Em praças, discussões sobre ordem urbana se misturavam a acusações e a busca por um culpado fácil. Mas a história mais verdadeira permanecia invisível. A doença avançava ali onde a infraestrutura era frágil e onde a mobilidade humana carregava o vírus de um ponto a outro. E no centro desse conflito entre ignorância e ciência, surgiram figuras que encarnaram tanto a esperança quanto a controvérsia. Oswaldo Cruz, com sua determinação técnica e sua visão de cidade, tornou-se um nome que muitos aplaudiram e outros questionaram. Suas equipes limpavam, inspecionavam, desinfetavam. Suas campanhas confrontavam interesses e hábitos. Havia em suas ações algo de inevitável, a convicção de que a cidade moderna precisava de regras sanitárias e de execução prática para sobreviver às doenças de seu tempo. Havia também o efeito humano da medida, famílias que resistiam a intervenções, trabalhadores que temiam a perda de renda e políticos que calculavam o risco de impor medidas duras em momentos sensíveis. Ao se aproximar do início do século XX, a narrativa da febre amarela no Brasil atingia um ponto de inflexão. Não porque o perigo tivesse desaparecido, mas porque agora havia um mapa mais claro do inimigo e, com isso, a possibilidade real de derrotá-lo no médio prazo.
A ciência apontava, a administração pública se reestruturava e as rodas do comércio continuavam a girar, às vezes de forma hesitante, às vezes com o impulso conhecido da necessidade econômica. Na orla do rio, um dia particularmente quente trouxe uma imagem que se repetiria em muitas cidades. Operários varrendo as calçadas junto com tropas de saúde pública, um vapor de limpeza subindo sobre o asfalto, e moradores observando, inclinando as cabeças para a rua, com a mistura de alívio e receio que só quem viveu epidemias conhece. Em bairros periféricos, onde o saneamento era incompleto, as equipes inspecionavam quintais, quebravam recipientes e orientavam quanto podiam. Era um trabalho sujo e essencial, sem glamour, que colocava homens e mulheres frente a frente com um inimigo menor, uma realidade que muitos preferiam não ver até que a tragédia os tocasse de perto. Essa fase de transição entre a escuridão do desconhecido e a luz da ciência aplicada é talvez a mais dramática de todas, não por espetacularidade, mas pela tensão de decisão. Continuar como antes significava aceitar a repetição do sofrimento. Agir exigia mudar estruturas enraizadas. A escolha, quando surgia, trazia consigo conflitos, e foi nesse terreno de disputas e esperança que muitas das principais histórias humanas se desenrolaram. Médicos que arriscavam reputação por teorias novas, autoridades que ordenavam internamentos e fechamentos, comunidades que negociavam sua própria sobrevivência. E então, quando a cidade já havia tomado gosto pela limpeza forçada e pela vigilância, outro elemento começou a ocupar o centro do debate público: a ideia de que não bastaria apenas expulsar o mosquito dos espaços urbanos. Talvez fosse necessário também proteger os indivíduos por meio de algo que a medicina estava começando a desenhar com mais clareza: a imunidade deliberada por meio da vacinação. Ainda que a vacina eficaz surgisse apenas décadas mais tarde, a mera possibilidade de imunizar populações mudou a conversa. Passou a ser legítimo imaginar um futuro em que o zumbido nas docas não fosse mais um prenúncio de pânico, mas um som que a cidade poderia suportar, sem que sinos se calassem. E quando os primeiros experimentos, as primeiras publicações e as primeiras iniciativas de imunização começaram a aparecer nos debates públicos, a resistência também se manifestou. Alguns viam a vacina como salvação, outros como intervenção perigosa. Havia medos legítimos e rumores que cresciam como ervas daninhas. Uma memória particularmente pungente era a lembrança de quando políticas sanitárias anteriores, mesmo aquelas que se propunham a proteger, haviam gerado confrontos e revoltas. Assim, o caminho à frente exigia não apenas ciência, mas diálogo, legitimidade e cuidado com as implicações sociais de qualquer medida. No momento em que as medidas de limpeza se consolidam e as primeiras conversas sobre vacinas ganham espaço, uma nova cena se forma na cidade. Reuniões entre cientistas e administradores, mesas de negociação entre representantes públicos e líderes comunitários e um clima de expectativa misturado com desconfiança. Alguns bairros começam a aceitar com mais naturalidade que casas sejam vistoriadas, outros se fecham e acumulam receios antigos. A febre amarela, que durante tanto tempo pairara como um mistério sem rosto, começava a revelar suas faces conhecíveis: o agente, o vetor, o ambiente propício, e com isso um mapa de soluções mais concreto. A história entra então num ponto decisivo. As ruas limpas de um lado e os quintais cheios de recipientes do outro compõem um retrato de contrastes, que não era apenas geográfico, mas social. A lição parecia óbvia para quem podia enxergá-la. Combater a doença exigia atacar o mosquito, sim, mas também enfrentar a desigualdade das cidades que permitiam a proliferação daquele mensageiro. E era nesse encontro, entre a biologia e a organização urbana, entre a ciência e a política, que o Brasil começava a construir suas defesas mais duradouras. É nesse momento, com os esforços de saneamento ganhando ritmo e com a promessa de vacinas desenhando um horizonte promissor, que as narrativas se bifurcam. De um lado, histórias de resistência e conflito. De outro, relatos de laboratórios, de testes e de descobertas que iriam marcar o século. Ainda havia, contudo, um longo trecho a percorrer. Desafios técnicos, debates públicos e um custo humano que ninguém poderia apagar facilmente. A cidade, apesar das ruas lavadas e das equipes de saúde, continuava vulnerável, e o mosquito, paciente, aguardava qualquer descuido. Por trás dessa espera silenciosa, entretanto, um outro trabalho acontecia.
menos visível nas praças e mais contido nos laboratórios, nas bancadas de vidro e nas salas iluminadas por lâmpadas brancas. A pesquisa avançava como uma série de passos curtos e insistentes: observar, isolar, cultivar, testar. Cientistas passavam dias e noites examinando fios de sangue, amostras de tecido e colônias de mosquitos. Descreviam, com termos que pareciam distantes da vida comum, o comportamento do vírus, seu tempo de incubação, o momento em que a pessoa infectada abrigava tanta quantidade do agente no sangue que podia transformar um mosquito em um mensageiro eficaz. Era um trabalho em cadeia, um laboratório trocando informação com outro, artigos que cruzavam o Atlântico, conferências em que hipóteses se transformavam em protocolos. Entre esses avanços, algumas descobertas se tornaram marcos. Havia relatos de tentativas de imunização e de vacinas experimentais por todo o mundo, ideias que iam e vinham entre soluções inativadas, toxinas e métodos de atenuação. Algumas ofereciam segurança limitada, outras prometeram muito e entregaram pouco. A ciência, como sempre, precisou distinguir o caminho seguro do caminho arriscado. E foi por meio dessa longa lapidação que surgiu, por volta de 1937, uma vacina cuja eficácia e segurança a tornariam recordada, a vacina 17D, desenvolvida por Max Tyler no Rockefeller Institute. Décadas depois, pelo impacto dessa conquista, Tyler receberia o reconhecimento máximo da comunidade científica. Essa vitória, no entanto, não foi uma solução instantânea para as cidades brasileiras. Não bastava ter uma vacina no papel, era preciso levá-la aos braços de milhões, organizar logística, vencer desconfianças, assegurar que a prioridade social e política permitisse campanhas em larga escala. A conquista científica abriu uma porta, mas a travessia exigia organização e persistência. No Brasil, instituições recém-formadas, laboratórios que cresciam em prestígio e profissionais que haviam aprendido com as tragédias anteriores passaram a planejar como incorporar a imunização nas estratégias nacionais. Havia, aos poucos, um reconhecimento mais amplo. Controle ambiental e vacinação, juntas, podiam redesenhar o mapa epidemiológico. As campanhas, quando começaram a ganhar força, misturaram tecnicidade com cenas cotidianas muito humanas. Imagine uma praça central nos anos em que a vacinação começava a ser oferecida. Uma larga lona, mesas com frascos numerados, enfermeiras de avental calmamente registrando nomes, e ao redor uma fila que mistura velhos trabalhadores, donas de casa com filhos a tiracolo e marinheiros de passagem. A hesitação existia, nem sempre por ignorância, muitas vezes por memória amarga de jornadas públicas mal administradas. Mas havia também uma nova linguagem de confiança que ia sendo construída, a de profissionais que explicavam, que ouviam medos e que, acima de tudo, demonstravam respeito pelos que aceitavam receber uma injeção que prometia, enfim, reduzir o risco da doença que já havia tirado tantas pessoas. Nessas filas surgiam histórias pequenas e decisivas. Uma costureira que lembrava do impacto das epidemias sobre seus fregueses e que por isso trazia a neta para se vacinar. Um capitão que, depois de ter visto tripulações dizimadas por surtos ancorados em portos distantes, aceitava que sua equipe recebesse proteção, não com a pressa de quem quer terminar o dia, mas com a gravidade de quem compreende a diferença entre navegar tranquilo e navegar temendo o próximo estalo do cais. Essas cenas são a costura fina da transformação. Não apenas a ordem sanitária que desce em decretos, mas o ajuste de hábitos que se inicia nas conversas das praças e nas salas das casas. Ao mesmo tempo, a prática do controle vetorial continuava sendo essencial. Limpar quintais, eliminar recipientes que acumulavam água, tampar cisternas e ensinar as crianças a não deixar latas ao relento permaneceram como ações simples e eficazes. Em bairros ricos e pobres, a eficácia dessas medidas dependia, porém, de condições desiguais. Infraestrutura, renda, acesso à água potável e a um sistema de coleta de lixo determinavam quem podia adotar com facilidade as mudanças solicitadas. Essa desigualdade, que reaparecia em muitos momentos ao longo da história da febre amarela, mostrava que a biologia do vírus não separava classes, mas que a geografia urbana e a estrutura social definem muito do risco real que diferentes populações correm. A política desempenhou papel ambivalente. Havia administradores que erguiam planos e buscavam recursos. Havia também interesses conflituosos, disputas orçamentárias e prioridades que se chocavam com a necessidade de intervenção imediata. Em algumas ocasiões, ações sanitárias foram vistas como paternalistas ou invasivas. Noutros momentos, a omissão deixou lacunas fatais.
O trabalho de figuras como Oswaldo Cruz não podem ser avaliados apenas em termos técnicos. Foi também um exercício de liderança em tempos de polarização. Cruz mobilizou equipes, organizou campanhas e defendeu a necessidade de mudar a cidade pela raiz de seus problemas sanitários. Sua atuação, por vezes, provocou críticas e resistência, mas também descolou a saúde pública de práticas improvisadas e a colocou em uma rota de institucionalização. O legado de seus esforços foi a consolidação de uma cultura de saúde pública que sobreviveria a governos e modas, pronta para ser usada em momentos de emergência. E foram precisamente emergências que testaram essa arquitetura. Episódios de surtos em áreas rurais, invasões do vírus em zonas periurbanas e a permanência de ciclos silvestres, em que mosquitos e animais silvestres preservavam o vírus em regiões de mata, lembravam que o problema não desaparecia com campanhas pontuais. A febre amarela possui de fato duas faces, a urbana, com o Aedes aegypti como principal vetor nas cidades, e a silvestre, com mosquitos do gênero Hemagogos, transmitindo o vírus em áreas de mata, entre primatas e humanos que ali penetram. Assim, mesmo quando os centros das cidades pareciam controlados, a ameaça pairava nas bordas, numa expedição florestal, num sítio de veraneio que crescia desordenado, na aproximação entre homem e natureza que sempre existe nas fronteiras do urbano. Essa realidade serviu de lembrete para a necessidade de vigilância contínua. Sistemas de observação epidemiológica amadureceram, equipes de campo passaram a monitorar sinais com mais regularidade e laboratórios puderam identificar surtos e sequenciar achados com maior rapidez. A coordenação interinstitucional entre serviços municipais, estaduais e federais foi se tornando essencial. Por vezes, quando a coordenação funcionava bem, surtos eram contidos de modo eficiente. Em outros momentos, falhas de comunicação ou de financiamento retardavam respostas cruciais. Sobre esse pano, a história da febre amarela no Brasil se assemelha a muitas histórias de saúde pública, um equilíbrio delicado entre conhecimento técnico, capacidade operacional e escolhas políticas. No meio do século XX, houve momentos de esperança que pareciam prometer uma virada definitiva. Campanhas internacionais de erradicação de vetores e programas de vacinação em massa reduziriam substancialmente a presença de Aedes aegypti em diversas regiões das Américas. Em cidades que haviam sofrido repetidas crises, o alívio foi palpável. Mercados retomaram movimento, navios puderam operar sem tantas interrupções, a rotina, sempre frágil, ensaiou recuperar-se. Ainda assim, a história ensinou que conquistas são frágeis quando não se consolidam em políticas de longo prazo. Programas que dependiam de recursos externos ou de vontade política passageira deixavam lacunas. Quando a atenção diminuía, o mosquito reencontrava espaços para recolonizar lares e ruas. Há uma lição urbana evidente nessa oscilação. A convivência saudável entre cidade e doença exige investimento constante em infraestrutura, abastecimento de água, coleta de lixo, drenagem e habitação adequada, e em educação contínua. A febre amarela, mais do que ensinar pontualmente como se evitar uma crise, ensinou que a saúde pública é parte integrante do projeto urbano. Cidades que aprenderam essa lição reestruturaram bairros, melhoraram serviços e criaram redes de proteção social que, ainda que incompletas, atenuavam os riscos de novas catástrofes. Culturalmente, a febre amarela deixou marcas profundas. Cronistas e poetas registraram noites de luto, com a cidade entrando em um silêncio que só a dor consegue impor. Músicas e memórias populares carregam imagens de portas fechadas e de mercados vazios, de como uma doença molda a paisagem afetiva de uma comunidade. Nomes de bairros, histórias de família e até tradições orais preservaram relatos de como se viveu a epidemia, não para alimentar um espetáculo de horror, mas para que o aprendizado permanecesse. Em muitos lares, ainda se conta a história de um avô que sobreviveu a uma dessas épocas, ou de uma avó que ensinou as crianças a tampar recipientes, não por medo abstrato, mas por memória concreta de perdas anteriores. Entre as memórias institucionais, a criação de espaços dedicados à pesquisa e ao controle também é parte do legado. Institutos de saúde pública, centros de pesquisa e escolas de medicina que surgiram ou se fortaleceram em resposta às epidemias transformaram-se em guardiões do saber coletivo. Laboratórios que antes eram pequenos e dispersos foram organizados em redes que permitiam não apenas reagir a surtos, mas antecipá-los. Essa estrutura foi decisiva em momentos posteriores, quando outras doenças emergiram e pediram respostas rápidas e coordenadas. É importante, porém, reconhecer que a história da febre amarela no Brasil não é feita apenas de progressos. Houve e há injustiças.
Populações que historicamente viveram em áreas com infraestrutura precária suportaram o grosso do ônus das epidemias. Moradores de cortiços e periferias frequentemente ficaram mais expostos e tiveram menos acesso a serviços de saúde. Reconhecer essa desigualdade não é apenas uma forma de revisão histórica, é parte necessária de qualquer lição que se pretenda aprender. Enfrentar a febre amarela, portanto, sempre implicou enfrentar também formas de desigualdade urbana. Melhorar o saneamento, ampliar o acesso aos serviços, reduzir a distância entre a ciência e as comunidades mais vulneráveis. Ao longo do século XX e adiante, o Brasil experimentou momentos de controle efetivo e momentos de ressurgimento. A alternância entre conquista e recuo tem raízes múltiplas: migrações internas, mudanças no uso do solo, descontinuidade de programas públicos, circulação de pessoas e mercadorias. O mundo, afinal, tornou-se mais interligado, e o movimento das populações continuou a ser um dos principais veículos de dispersão de agentes infecciosos. O porto das primeiras narrativas transformou-se em aeroportos, rodoviárias e fluxos urbanos complexos que exigem vigilância constante. Essa é uma lição que transcende a febre amarela. Em sociedades interligadas, saúde é tema coletivo, não só de indivíduos. Olhar para o tempo presente, sem cair em alarmismos, é reconhecer que o vírus da febre amarela segue existindo em ciclos silvestres e, ocasionalmente, encontra pontos de contato com populações humanas. A vacina 17D permanece um dos instrumentos centrais da prevenção. As décadas de pesquisa consolidaram sua segurança e eficácia. Ao mesmo tempo, a manutenção de programas de imunização, a vigilância entomológica e o fortalecimento de sistemas de saúde locais continuam a ser requisitos para manter a doença longe das grandes concentrações urbanas. Em linguagem simples, vacina e saneamento caminham juntos, e ambos precisam de atenção continuada. Não se trata de uma promessa de proteção absoluta, mas de uma lição aprendida com muita dor. Prevenir é sempre melhor do que remediar. Há também, nas últimas décadas, avanços metodológicos que merecem ser mencionados com cautela e com orgulho. Técnicas de diagnóstico mais rápidas, sistemas de notificação eletrônica, protocolos de investigação epidemiológica mais ágeis e redes de cooperação internacional ampliaram a capacidade de resposta. Quando surtos ocorrem em lugares periféricos, a possibilidade de detectá-los cedo e de mobilizar recursos tem aumentado. Essas melhorias não eliminam o risco, mas reduzem o tempo entre sinal de problema e resposta. E na história das epidemias, minutos e dias podem significar menos vidas perdidas. Voltando à cena humana, para não perder a humanidade que atravessa este relato, pense em um agente de saúde que, em uma manhã de calor, inspeciona quintais e conversa com moradores. Ele ou ela não chega com um tom imperativo, mas com histórias compartilhadas. Conta como, tempos atrás, uma família perdeu alguém, e como medidas simples ajudaram a evitar que aquilo se repetisse. Ou imagine um professor da escola municipal, que usa uma tarefa de casa para explicar aos alunos o ciclo do mosquito, não para alarmá-los, mas para dar-lhes ferramentas de cuidado coletivo. Essas interações são pequenas, quase invisíveis no grande livro dos acontecimentos, mas somadas, formam a linha de defesa que transforma conhecimento em prática. O custo humano dessas décadas de luta é inegável: vidas, tempo produtivo, confiança abalada em instituições e um legado emocional que atravessou gerações. Ainda assim, a história também é feita de solidariedade. Vizinhos que cuidaram uns dos outros, equipes que trabalharam em condições difíceis, comunidades que se organizaram para proteger idosos e crianças. A febre amarela ensinou a dureza da escolha coletiva e a beleza da cooperação onde ela brota. Ao chegarmos ao que chamamos de presente, não é exagero dizer que a memória da febre amarela permanece viva, não apenas em arquivos e livros, mas em práticas cotidianas. Tampar recipientes, manter caixas d'água limpas, planejar a cidade com atenção ao saneamento, tudo isso tem raízes em tempos em que a ignorância custava vidas. Hoje, quando uma nova geração estuda essas lições, o desafio é transformar memórias em política duradoura, programas que resistam a ciclos políticos, políticas que sejam capazes de atravessar governos e cuidar das estruturas que reduzem risco epidemiológico. Existe também a dimensão internacional dessa história. A febre amarela mostrou que doenças não respeitam fronteiras políticas. Navios, depois aviões, movem pessoas, mercadorias e riscos.
A cooperação entre países, por meio de organizações regionais e acordos técnicos, foi essencial para formatar estratégias de controle e para compartilhar tecnologia e conhecimento. Entender doenças como problemas globais que exigem respostas locais coordenadas é outra das lições duras que a febre amarela ajudou a ensinar. Mas talvez a lição mais humana resida no modo como sociedades enfrentaram o medo. Medo é um motor ambivalente, pode empurrar ao fechamento e à suspeita, ou pode levar à prudência e ao cuidado mútuo. Nas melhores narrativas dessa história, o medo foi, ao menos algumas vezes, canalizado para ações coletivas que preservaram vidas. Esses episódios conservam em si uma espécie de esperança prática, a de que a razão e a solidariedade podem prevalecer diante do invisível. E então chegamos ao clímax da nossa narrativa, não um clímax de espetáculo, mas o ápice de uma longa travessia. A compreensão de que a febre amarela, que por tanto tempo assustou cidades inteiras, é também um espelho das escolhas que as sociedades fazem sobre suas prioridades. A vacina é uma conquista notável, a ciência ofereceu uma saída. O saneamento e a organização urbana transformaram realidades. Ainda assim, o custo humano permanecia como uma tatuagem nas memórias coletivas. Vidas foram perdidas, horários de trabalho comprometidos, famílias mudaram o curso de suas histórias. Reconhecer esse custo é parte da justiça histórica que a narrativa exige. Ao encerrar este retrato longo e paciente, convém recuar a imagem, como se estivéssemos no mesmo cais com que começamos, mas olhando agora para o dia seguinte. O zumbido do mosquito ainda existe em algumas noites de verão. Nem todo canto pode ser inspecionado com olhos humanos. Mas há também ruas que se tornaram mais largas, redes de água que chegam a mais casas, políticas públicas que se organizam com experiência e instituições que, mesmo imperfeitas, guardam conhecimentos e procedimentos. Essa convivência não é vitória absoluta, mas é fruto de escolhas, de ciência aplicada, de trabalho coletivo e de memórias que ensinavam a não repetir erros. A história completa da febre amarela no Brasil, então, não termina em um momento de triunfo único. Ela é uma sequência de capítulos, surtos e respostas, pesquisa e aplicação, medo e solidariedade, perdas e reformas. É um arquivo de lições que atravessa o tempo e nos contempla com uma pergunta silenciosa: o que faremos com aquilo que aprendemos? A resposta desejável é simples na formulação e complexa na execução. Construir cidades que reduzam riscos, investir em saúde pública que seja contínua e nutrir a confiança entre ciência e sociedade para que medidas de proteção não sejam apenas tecnicamente corretas, mas socialmente aceitáveis. Podemos fechar esse relato com uma cena de calma. Imagine uma rua de paralelepípedos, ao entardecer, onde as mães conversam na calçada enquanto as crianças brincam. Um agente de saúde passa, acena, e a conversa continua. Não há urgência naquele momento, apenas uma tradição de cuidado que foi construída ao longo de décadas. Tampar o vaso que acumula água, recolher o lixo corretamente, levar uma queixa ao posto quando um sintoma estranho surge. Não é uma proteção mística, é o fruto de trabalho, memória e ciência aplicadas. O porto, que uma vez foi garganta entre o mundo e a cidade, aprendeu a reduzir sua vulnerabilidade sem fechar-se ao mundo. Uma lição de convivência que toca não só a febre amarela, mas a maneira como pensamos saúde coletiva em uma sociedade conectada. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que gosta de história e reflexões cuidadosas sobre ciência e cidade. A febre amarela foi e continua sendo uma professora dura, mas para quem soube ouvir, deixou lições que protegem e que humanizam. Boa noite, e que a memória desse aprendizado acompanhe os sonhos de quem escuta.